e uma noção muito importante de leitura. Por exemplo, analisar o adversário em 30 segundos, 40 segundos, para poder estudar ele, montar uma estratégia para sobrepujar o adversário. E aí vem outro adversário diferente, então a cada luta é uma história. Como eu citei anteriormente, o karatê é um esporte individual, ele falhou, perdeu. Não tem ninguém atrás, não tem um zagueiro, um meio-campo para reparar o erro dele. É ele e ele. Então o atleta sabe disso. Então o comitê passa a ser um jogo muito bonito, muito interessante, muito técnico, porque o karatê esportivo, o karatê olímpico, ele não pode ter contato físico. A gente chama contato epidérmico. Esse golpe tem que chegar e voltar, e ele recompor a guarda novamente. Então é apaixonante você ver um bom lutador lutando, e nós temos atletas de alto nível de comitê de kata, por exemplo, em Doizinhos, campeões brasileiros, que individuais, e que desenvolveram essas categorias, que eu tenho certeza, ao chegar nas categorias juvenis e adultos, vão estar pronto para qualquer adversário. Maravilha. O professor falava agora da importância de analisar o adversário, no caso do comitê, que o comitê é a aplicação dos movimentos do kata, com o adversário, pelo que eu entendi. E aí eu estava pensando um pouquinho na minha esposa, professor. Por quê? Minha esposa é professora da educação, do ensino médio, da educação infantil, é psicopedagoga, e ela vive falando em casa que o que a gente tem que fazer com os nossos jovens é construir um senso crítico. E o senso crítico nasce a partir do momento que ele começa a aprender a analisar aquilo que está à frente dele. A gente não pode simplesmente pegar o conteúdo de alguma coisa e botar na cabeça da criança, não é isso que a gente deve fazer. A gente deve criar nele o senso crítico, e o senso crítico é que faz com que ele consiga enxergar as características de um adversário, ou as características de uma empresa, ou as características do ambiente que o circunda. Quando eu lembrei disso, lembrei inclusive de alguns psicopedagogos. Citei aqui minha esposa porque ela mas existe uma certa resistência no que diz respeito a colocar as crianças para a prática do esporte como um karatê. Posso falar tranquilamente, professor, eu tenho certeza que o professor tem argumentos para isso que eu estou falando, mas é uma realidade. Alguns pais e alguns profissionais da área de pedagogia também veem com não muito bons olhos o esporte do karatê para as crianças, professor. Isso é uma realidade, e eu gostaria que o professor falasse um pouquinho disso. Se ele se vê isso mesmo, como é que devemos tratar isso? O que a gente deve falar para o nosso povo sobre isso? Esse conceito psicopedagógico de ver a arte marcial, o karatê, como uma forma que vai impregnar na criança a violência, é um conceito, eu diria assim, um pouco mais antigo, e há pessoas ainda que resistem com razão, porque leem ou são informados daquela época, e eles não procuraram um contato com o professor atual. Antigamente o professor ele não tinha uma formação pedagógica, ele apenas aprendia a lutar e a ensinar. O que ele aprendia, da forma que ele aprendia, ele ensinava. E isso é perigoso para a criança, porque ele aprende com um adulto, ele é adulto e vai ensinar adulto. E ele via a criança, a pedagogia combate muito isso dentro da educação física. Você não pode ver uma criança com um adulto pequeno. Você tem que saber individualizar, saber diferenciar, saber ver a faixa etária dele, que tipo de valências físicas você vai trabalhar ou psicológicas naquele momento, naquela faixa etária. Você tem que ver, fazer uma avaliação física dele e ver até onde ele consegue ir. Além de você ser um pouco psicólogo, entender o momento dele, às vezes não está bem na escola, o pai cobrou alguma coisa, a mãe, tem que haver esse trabalho. O que eu sugiro para os pais nesse sentido, professor, é exatamente que procura, se forem Doizinhos, nos procura, nós teremos o maior prazer de que o seu filho faça algumas aulas experimentais, conversa conosco, discutimos esse assunto, e você vai ver que o nosso trabalho hoje, 80% é voltado para a criança. E nós trabalhamos com crianças de 5 a 8 anos,
é o desenvolvimento psicomotor da criança, que é nessa faixa etária que se inicia. Não é apenas uma inicialização esportiva, né? É o desenvolvimento psicomotor. Você trabalha as valências físicas que ele deve desenvolver nessa faixa etária, como equilíbrio, coordenação motora geral, né? Manter a flexibilidade, desenvolver a flexibilidade, dentro de atividades físicas recreativas. E gradativamente você vai passando o karatê de uma forma educativa para ele. Então, para ele é um jogo, é uma brincadeira. Ele não vê jamais o karatê como uma violência. Tanto é que a luta, o comitê para a criança existe. Ele vai desenvolver a proteção, a forma de luta, o ataque, a defesa. Só que ao invés dele desferir socos, ele vai tirar uma fitinha de velcro adesiva no kimono do adversário. Ele vai estudar o adversário, vai montar uma estratégia para conseguir chegar lá, penetrar a guarda do adversário e tirar. O mesmo desenvolvimento da luta, só que sem o risco de lesão, né? Então há um trabalho, há uma preocupação nossa. Hoje na região sudoeste do Paraná, nós temos, graças a Deus, um quadro de professores de karatê qualificadíssimo. A maioria são professores faixa preta, terceiro dan ou acima, e professores de educação física. Então, nós discutimos muito isso no nosso meio. Concordo com a preocupação dos pedagogos, é justa, né? Mas ainda há professores em algumas artes que ainda é perigoso. Ainda não tem essa visão que a gente procura ter e passar para os outros professores. Por isso que eu sugiro sempre aos pais, procura o professor, assista uma aula, conversa com ele, procure saber qual a sua formação, porque você não pode colocar o seu filho nas mãos de qualquer um. Em qualquer modalidade esportiva é importante você ver a formação do professor e a metodologia de trabalho dele. Em resumo, o professor fechou muito bem agora, em qualquer modalidade esportiva, mas na verdade em qualquer ramo de atividade, de um modo geral, nós temos os profissionais qualificados, os profissionais não qualificados. Claro que os não qualificados estão acabando, graças a Deus, e em Dois Vizinhos nós não temos esse problema. Em Dois Vizinhos nós temos o professor Francisco, nós temos vários títulos brasileiros, nós temos muitos campeões individuais aí atuando no mercado como profissionais liberais renomados. Então, quer dizer, nosso histórico aqui, ele é um pouquinho melhor do que o histórico geral. Então, senhores pais, eu recomendo esporte para todos, recomendo esporte para o meu filho, recomendo esporte para vocês que estão aí. Procurem o professor Francisco se alguém tiver alguma dúvida sobre isso. Acho isso muito bacana, muito importante, não só para a sua família, mas para a sua família dentro da sociedade. Não esquecer que a gente vive sempre em sociedade, comunidade. Nossa comunidade é muito forte. Ela é forte por quê? Porque nós temos profissionais como o professor aqui. Gente consciente, gente capacitada e qualificada. Então, isso só vem a reforçar o que a gente vem falando em nossos programas. Dois Vizinhos é o que é, porque vocês são especiais, porque vocês são duovizinhenses de coração. Professor, quanto custa? Aonde eu procuro o professor? Os pais, onde é que vão localizar? Porque tem pais aí que não sabem onde é que está o professor. Preciso falar com o professor Francisco. Então, nós temos aulas em locais diferenciados e em horários diferenciados também, justamente para atender a criança em contraturno escolar, que esse é o nosso propósito, né? Que ele possa ocupar um pouquinho a hora vaga dele da escola com uma atividade educativa. Então nós temos no Esporte Clube 7 de Setembro, já há muitos anos, nós ministramos aulas na mesma sala, né? Nas segundas e quartas-feiras, às 10 da manhã e às 16 horas. Então, para os que estudam à tarde, às 10 da manhã, a maioria são pequenos, até 8 aninhos, e às 16 horas para os que estudam no período matutino. Isso horários para iniciantes. Nós temos outros horários, mas daí já para os mais graduados, horários de treinamento especiais. Nós temos vários horários que formamos dependendo da necessidade do evento seguinte. Na Cidade Sul nós temos, desde 1996, que eu considero uma das maiores conquistas do Karatê de Dois Vizinhos, uma sala própria dentro do Ginásio de Esportes Teodorico Guimarães. Fizemos um investimento grande lá, a administração municipal da época nos repassou a sala e nós investimos em assoalho, tatame, espelho, maquiara, saco, equipamentos
poder tornar o ambiente propício para a prática de Karatê. Então, e como caiu o ginásio de esportes, né, e depois foi reconstruído, em 2006 venceu a concessão real de uso, né, e na gestão anterior foi renovado, sendo aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores, na época, né, então a gente tem essa sala lá. Lá nós temos mais turmas, então, mas concentra para iniciante nas terças e quintas-feiras, né, às 10 da manhã, às 17 horas, 18h30, 19h30, então tem vários horários para iniciantes. Então são os locais assim. E caso de necessidade, ligar no 3536-2880, que é o telefone da minha residência. Minha esposa sempre está presente, me acompanha, ela dá aula para a turma feminina também, então pode passar, discutir e passar um horário tranquilamente. Olha, de segundas e quartas o professor está na norte, de terças e quintas está lá na sul. Então ele está ali, ele fez o seguinte, ele cobriu os dois vizinhos, lembra da historinha de dois vizinhos? Um lá na sul, outro na norte? O professor com a plaquinha sozinho lá representando os dois vizinhos? E 2006 anos depois ganhando o Campeonato Brasileiro? Então ele 96, tá né? 96 ganhamos o Campeonato Brasileiro. Isso, ganhando o Campeonato Brasileiro. Ele está aqui simbolizando aquilo que ele já vem praticando há muito tempo. Professor, estamos caminhando já para o finalzinho da nossa entrevista. Gostaria de abrir agora para o professor, mandar um recado para alguém, quer falar alguma coisa, quer chamar o seu público, quer dar um depoimento, fica à vontade agora, porque a câmara é toda sua, professor. Muito obrigado, professor Márcio, foi um prazer conhecê-lo, né? E com certeza a gente aprendeu muito, né? Eu sempre considero uma troca de informação. E eu tenho, lógico, agradecer a vocês, torcer pelo sucesso da DVZ TV, que é um meio de comunicação novo, uma nova opção para nós novizienses. Com certeza vamos ter muito mais acesso, que a gente vai passar para os karatecas também, né? E fazer um agradecimento, professor, muito especial a todos os alunos meus. São mais de 2.500 que a gente passou pelas nossas mãos nesses 27 anos. Todos contribuíram sobremaneira para as conquistas de Dois Vizinhos do Karatê. Jamais eu poderia ter conseguido chegar onde a gente chegou, conquistar qualquer título, se não fossem os alunos. Por mais que você prepare ele poderia simplesmente não ir numa competição, ou se fosse não se dedicar tanto, não se empenhar tanto, e iria por água abaixo o título. Tudo o que eu construí, eu devo aos meus alunos e aos familiares. Uma particularidade muito prazerosa do Karatê é que a família acompanha tudo, vai nos campeonatos, vai nos exames de graduação, vai assistir aula, o filho está mal na escola, ele vai conversar comigo o que a gente pode fazer. Então eu tenho realmente um agradecimento muito grande a fazer aos meus alunos, praticantes, não só os de hoje, todos. Se você praticou Karatê um mês, um ano, 10 anos, meus agradecimentos. Você confiou em mim num período. E aos seus familiares também. Muito bem. Obrigado, professor. Uma boa noite a todos. Espero vocês na próxima entrevista e sempre acessem a DVZ TV. Ela foi feita para você.